Olá, meu nome é Daniele Lima e estou aqui para falar um pouco sobre tecnologia. Como sabemos, nós estamos vivendo em uma época de expansão da cultura digital. Todos vivemos online, com os nossos smartphones conectados a todo momento. Muitos pensam isso como algo ruim, que atrapalha a socialização entre as pessoas e tal. Em certo modo pode até ser, mas vocês já pararam para pensar que temos uma educação aberta ao nosso dispor 24 horas por dia e que temos livre acesso a diversos assuntos e aprendizagens? E que todas essas oportunidades nós podemos também inovar o modo como aprendemos na escola, na faculdade e tudo mais. Revolucionar a educação com o apoio da tecnologia, inovando e tornando a aprendizagem muito mais interessante. Como exemplo de educação aberta, que também pode ser usado em sala de aula, na pedagogia, na faculdade e tal, apresento o Papo de Prof. Ele é um aplicativo feito por mim na plataforma AppPie e ele tem o intuito de auxiliar os professores de educação infantil em exercícios recém-formados, alunos da pedagogia que estão em prática e tudo mais, com atividades que eles possam usar em suas práticas e ideias que eles podem se nortear e potencializar mais os seus projetos de ensino-aprendizagem, divididos em suas faixas etárias e em atividades que são adequadas para cada idade, para cada faixa etária de educação infantil. Então, o aplicativo é dividido em descrição, como eu já havia mostrado, em berçário, que seriam atividades para o berçário, atividades para o maternal, atividades para o jardim A e B, brincadeiras, literatura infantil e leitura sobre educação. No berçário, eu dividi algumas atividades que seriam adequadas para essa faixa etária. Então, aqui, crianças de 0 a 2 anos seriam a estimulação tátil, estimulação visual, estimulação de movimentos, incentivar o andar, a estimulação verbal, as músicas, os exercícios com bolas, brinquedos e tudo mais. Como atividade sensorial 1, eu escolhi painel de cores e formas, pois as crianças têm um olhar muito curioso enquanto elas são bebês, então elas conseguem perceber todas as formas e se torna uma atividade bem agradável e interessante para elas. Aqui seria um painel de rosto, pois as crianças nessa faixa etária gostam de se identificar e elas conseguem achar coisas parecidas em seus rostos e nos rostos das outras crianças. O quadro sensorial, que seria um método montessoriano, que afirma os sentidos da criança, é um estímulo bem legal, é um tipo de brincadeira também, que não feito só pela escola, pode ser feito em casa pelos pais. Aqui as mãos sensoriais, que são feitas com látex, aquelas luvas usadas pelos enfermeiros, que a gente pode comprar nas farmácias, e que são recheadas com grãos ou outras coisas que podem estimular, que fazem estimulação tátil. E pintura com gelatina, que desperta a curiosidade das crianças e também é uma boa brincadeira com eles, bem prazerosa, que isso deve ser a educação infantil. Deixa eu botar aqui pra cima. Ai, meu Deus. No maternal, temos o investigar, que seriam os brinquedos não estruturados, como rolos de papel higiênico, de papelão, caixas, materiais simples que estimulem a criatividade da própria criança e não apenas um carrinho, uma boneca e tudo mais. O jogo simbólico, aqui como exemplo, os utensílios de cozinha e tudo mais, para a realização do jogo simbólico, que é muito importante nessa faixa etária.
A construção, que é bom a gente ter espaços onde as crianças possam ter contato com materiais de construção, blocos ocos, pequenos tubos, materiais que eles possam encaixar e tudo mais, e construir coisas conforme a imaginação deles. E por último, aqui o jogo dramático e a música, que seriam instrumentos musicais, microfones e também fantasias, que são muito, as crianças gostam muito na educação infantil e desenvolvem diversas áreas cognitivas e tudo mais. Aqui no Jardim A e B, eu botei descoberta através de autorretratos, então as crianças se olhando em espelhos, elas se fariam um autorretrato de si e também dos colegas. Já fiz essa atividade com uma turma minha, onde eu trabalhava antigamente, e eles acharam muito divertido. Eu fiz com tinta nanquim, o folha 3, até tem como exemplo ali. E é uma forma muito legal de descoberta de si, de como eu sou e como eu tenho que gostar de mim do jeito que eu sou, sabe? E também do colega. É muito legal essa atividade. Jogos diversos, materiais grafoplásticos, que eu já tinha dito antes, que eram jogos, estante com materiais grafoplásticos, madeira, caixas para guardar elementos, jogos de classificar, construir estruturas e tudo mais. E caixas temáticas, jogo simbólico, dramatização, música, biblioteca. Aqui a caixa da casinha, então incentiva as crianças de várias formas. Essa música é bem interessante, com CDs, aparelhos de som, diversos instrumentos, até aqueles instrumentos que a gente passa com garrafa e tudo mais. Aqui eu dividi em brincadeiras. Aqui deu uma boa desconfigurada, não sei porquê, mas seria o baralho corporal, que é a partir dos 4 anos. Então, a partir de um baralho, esse é um exemplo, mas poderia ser com outras poses, né? Outras poses seria a professora, ou depois até os alunos, sorteavam uma pose e as outras crianças deveriam repetir essas posturas e tudo mais. É uma brincadeira bem legal, pois as crianças nessa faixa etária gostam muito de experimentar, imitar os outros, e essa coisa de posturas diferentes torna uma brincadeira bem agradável, assim, para todos. A dança da bexiga, onde cada dupla aí, recebe uma bexiga e conforme elas vão dançando, elas não podem deixar o balão cair no chão, né, com o movimento corporal delas. E trabalhar com a bola. As crianças em fila, elas devem passar a bola para os amigos, assim, por cima da cabeça, por baixo das pernas. E aí, depende da professora, vai trocando o ritmo, a dificuldade e tudo mais. Aqui também nós botamos literatura infantil para ajudar algumas pessoas, principalmente na pedagogia, agora nesse semestre, na cadeira de literatura. Não lembro se é literatura infantil, mas é sobre literatura. Nós fizemos acervos sobre livros infantis que a gente indicaria ou não. E a gente teve que fazer várias pesquisas. Eu acho que esse aplicativo ajudaria muito nessa cadeira. Então, o livro 1 seria A Menina Bonita do Laço de Fita, que é uma história linda de amor,
de uma menina, de um coelhinho branquinho, que é apaixonado por uma menina negra. Então, ela desperta uma imensa admiração por esse... ele desperta uma imensa admiração por ela, porque ela acha ele acha sua cor linda, o cabelo dela lindo. Então ele faz de tudo para que ele fique igual à menina, né? E no final ele não consegue, mas ele consegue procriar com outra coelhinha e consegue ter vários coelhinhos pretinhos como a menina bonita do lado de fita. O livro 2 é o que tem dentro da sua fralda, seria mais adequado para o maternal. É um livro lindo e de muitas descobertas, porque ele tem abas e ele abre com os diversos cocôzinhos dos bichinhos. Então, o cachorro vai ter o seu cocôzinho na sua fraldinha, o ratinho não, a vaquinha e tudo mais. E no final, ao abrir a fralda do ratinho, ele mostra que não tem nada, porque ele já faz o seu cocô no piniquinho. É bem legal assim, porque as crianças se sentem representadas e também estimuladas, de certa forma, a fazer como ratinho. E Você Troca, que é um livro que as crianças adoram, que é da Eva Furnari, e ela propõe diversas trocas, e umas trocas bem malucas, com diversas rimas. E isso é muito bom, rimas principalmente no processo de alfabetização. Então, é uma narrativa bem interessante, bem criativa, que estimula as crianças, assim, nesse processo, com palavras fáceis também, não é nada muito difícil. E, por final, leitura sobre educação, que eu achei importante porque às vezes a gente quer achar livros, textos, que não são exclusivamente da faculdade, sabe? Então, o livro 1 é Arte Contemporânea, Educação Infantil, Crianças Observando, Descobrindo e Criando, da Suzana Rangel Vieira da Cunha e Rodrigo Sabala de Carvalho, e outras participações. E ele mostra como a arte pode ser uma grande potencializadora da educação infantil e que pode criar experiências lúdicas, despertando a criatividade das crianças. É um livro muito bom, principalmente para que a gente veja como, olha que linda capa, como há atividades maravilhosas para que a gente faça com bebês. Pois muita gente acha que é somente a atividade da mãozinha, pintar a mãozinha, colar a mãozinha, e há diversas outras atividades. Quando eu voltar a ser criança, também deu uma aqui está a capa. É um livro lindo de um professor que cansa de ser adulto, faz um pedido a um duende que ele quer voltar à infância dele. Então, ele volta no tempo, mas tendo todas as suas lembranças de adulto, e começa a viver tudo de novo de quando ele era criança. Só que ele começa a perceber o quanto ele sofria com algumas coisas na escola, muitas vezes alguma repressão que algum professor fazia, e que ele, como professor, faz, mas não sente como criança. Então, depois no final, quando ele, não vou dar um spoiler total, mas ele começa a se ver no lugar do aluno, da criança, que a criança também tem sentimentos e dores e tudo mais. Brincar e interagir nos espaços da escola infantil, da autora Maria da Graça Souza Horn. Fala muito sobre a educação infantil e as diretrizes curriculares para a educação infantil. Então, ele mostra diversas atividades, como a gente deve interagir nesses espaços, como a gente deve formular esses espaços, o que deve ter neles, para que a gente propicie uma vida de prazer e tudo mais, para que a educação infantil
seja um lugar de significado para essas crianças, porque a educação infantil é brincar, é se divertir e aprender a partir disso. Esse é o meu aplicativo. E eu queria só dizer uma última coisa, que ele seria um aplicativo de constante atualização. Então, além das atividades e brincadeiras que já estão no aplicativo, eu pretenderia, né, se fosse um aplicativo compartilhado, botar diversas ideias e ir atualizando diariamente para que os usuários ficassem sempre bem informados, para que as suas práticas na educação infantil fossem mais potentes e que ajudassem essas pessoas com literaturas e brincadeiras que necessitassem, para que a gente torne as educações infantis um espaço de muito bem-estar e prazer para nossas crianças. É isso aí, muito obrigada pela atenção e até a próxima. Um abraço.